Ah, sim. O meu mestre-escola está bem idoso e vive em um vilarejo próximo. Não oporá qualquer dificuldade se eu o chamar. O que mais deseja? Que seja gentil comigo. Ah, Matilde, minha querida. Dizendo isso, Arnoldo abraçou tomado de intensa emoção. Beijou-a com sofreguidão e parecia disposto a consumar a união naquele momento, mas se lembrou de que um grande proprietário da vizinhança, com sua gente, havia chegado e esperava. Naquela época, constituía uma prática importante a iniciação de cavaleiros e a vizinhança se fazia presente. Ele havia sido avisado da presença ilustre quando Matilde o chamara. Arnoldo soltou uma imprecação e falou da visita que o aguardava. Preciso ir. À noite, virei aqui. Mas também tenho um pedido. Entre nós, não me chamará mais de comandante ou de senhor, mas apenas Arnoldo. Matilde assentiu, em silêncio, e ficou quieta no aposento enquanto Arnoldo se ia, tomado de uma alegria e uma expectativas selvagens. Ela tomou desejum em silêncio, sem dar confiança para Aia Maria, visivelmente curiosa e desejosa de colher alguma confidência. Embora sua pouca idade, Matilde era bastante prática e emocionalmente madura. Havendo decidido que cederia à paixão de Arnoldo, ela se disciplinava para não fazer drama em excesso. Forçava sua mente a ficar no presente e se recusava a pensar em seus planos de felicidade do tempo em que era livre. O dia foi movimentando na cidadela, com os preparativos para as justas do dia seguinte. Aia Maria, com os olhos brilhando, informou a Matilde de que o comandante aumentara muito a idade habitual da iniciação, de modo que apenas rapazes já bem crescidos dela tomariam parte. Aquela notícia aliviou muito o coração da moça, que ficou quase tranquila por saber que muitos se beneficiariam de sua rendição. Ela orou bastante no correr da tarde, rogando a Deus perdão pelo que faria. Deitar-se com um homem com o qual não era casada. Embora achasse errado o que faria, segundo todos os ensinamentos que recebera, confortava-se ao refletir que Deus sabia o móvel de seus atos e haveria de perdoá-la. Foi bastante tarde naquela noite, após um concorrido jantar com as visitas, que Arnoldo se fez presente nos aposentos de Matilde. Ela havia cansado de esperar e terminara por adormecer. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. O comandante fez com que a serva de vigília se retirasse em silêncio e ficou mirando o sono de Matilde. Ele sentiu um respeito quase reverencial pela figura cândida e inocente de Matilde, que parecia absolutamente indefesa no enorme leito. Tomou a decisão de protegê-la sempre, contra tudo e contra todos, surpreso pela ternura que o empolgava. Mas era um homem muito carnal, que jamais se contentaria com um amor casto. Não possuía, tampouco, valor suficiente para não forçar a jovem a um relacionamento clandestino. Ele se deitou ao lado dela e acordou, falando baixinho. A menina se assustou ao deparar com o rosto dele assim tão perto. Mas também teve um momento de reconhecimento, como se aquela situação já tivesse sido vivida, em algum contexto desconhecido. Algumas horas depois, Matilde dormia, enquanto Arnoldo a mantinha em seus braços, em atitude admirativa. O comandante não sabia explicar, mas aquilo tinha um sabor muito novo para ele. Sua esposa também viera inocente para o leito nupcial e igualmente fora gentil com ela, mas a experiência daquela noite com Matilde fora especial. Alguns anos depois, Matilde era uma mulher modificada, que pouco lembrava a menina que fora o tempo de seu rapto. Instruída, elegante, culta e segura de si, com uma gravidade nova, que substituíra sua ingênua alegria de outros tempos. Arnoldo, como era previsível, não se casara com ela, mas também não ajustara matrimônio com nenhuma outra nobre. Leviano, tinha alguns casos de passagem e não se privava de aventuras, em especial quando saía com sua tropa. Entretanto,
Para todos os efeitos, Matilde era a senhora da cidadela, respeitada e querida. Sabia das traições de Arnoldo, mas não se incomodava, pois não o amava e aceitava essa faceta do caráter dele como algo incontornável, a exemplo do anoitecer. Sob seu influxo, a vida dos habitantes do local se tornara mais fácil. Arnoldo tinha tendência à severidade e ao abuso, e Matilde funcionava como um anteparo. Era comum que pedidos de ajuda e misericórdia lhe fossem dirigidos. Ela se inteirava da ocorrência, conversava com os envolvidos e depois falava com Arnoldo. Este por vezes se irritava com as interferências, bravejava e andava de um lado para outro, pois era de temperamento sanguíneo. Mas nem por isso deixava de prestar atenção nos argumentos de Matilde. Nem sempre fazia o que ela pretendia, inclusive por orgulho, pois se sentiria desonrado caso se propagasse que era submisso a uma mulher. Sabendo com quem lidava, Matilde buscava ser doce e persuasiva, vindo com o tempo a se tornar uma força suave que servia de anteparo aos golpes que a violência do comandante costumava aplicar ao povo e mesmo a seus soldados. A seu tempo, ela fizera resgatar as moças de seu vilarejo que haviam se tornado prostitutas e as auxiliar a recompor a vida. Algumas se tornaram servas do castelo ou de outras residências abastadas do local. Houve até quem conseguisse arrumar casamento, após um tempo de seu resgate. Nem todas as que foram sequestradas com Matilde puderam ser salvas, pois a morte colhera algumas das jovens, havendo inclusive uma que se suicidara pouco tempo após sua vinda para o local. Naquela época, Matilde adotara o hábito de se fazer presente nos julgamentos que o comandante proferia. Sentava-se ao lado dele, em uma cadeira menor e mais baixa, para que ninguém tivesse a impressão de que o comandava de algum modo. Entretanto, por vezes ela o tocava com suavidade no braço. Sua influência, embora discreta, era notável. No fundo, Arnoldo apreciava imensamente aquela intimidade e poder atender alguns rogos da mulher que escolhera para si. Ele se orgulhava da boa figura de Matilde, que mais parecia uma grande dama do que a concubina de origem campesina que efetivamente era. Após tantos anos, Matilde estava grávida pela primeira vez, o que tornava o comandante ainda mais cuidadoso com ela. Na verdade, aquele homem cruel e insensível vivia há meses com um medo terrível a torturá-lo. Lembrava-se de que sua esposa falecera quando do parto de seu primogênito e apavorava-se com a ideia de algo semelhante ocorrer com sua companheira. Matilde estava bem ciente do tumulto que lia nos olhos do comandante e não havia nada que pudesse fazer, a não ser tentar acalmá-lo. Após tanto tempo de convívio, ela desenvolvera para com aquele homem singular uma espécie de ternura. Não ignorava sua crueldade e seu mau coração, mas apreciava o modo gentil e respeitoso com que a tratava. Levava uma vida extremamente confortável, instruíra-se muito além do que seria razoável esperar. Aliás, na época a instrução das mulheres, mesmo nobres, era algo muito raro. Mas ela era inteligente e curiosa e desenvolvera sincero afeto pelo sábio que fora encarregado de instruí-la. Em uma manhã de inverno, Matilde acordou sentindo-se muito desconfortável. Sabia que seu filho nasceria a qualquer momento e se sentia pesada, lenta e preguiçosa. Uma dor estranha na coluna a incomodava e teve dificuldade ao sair da cama. Fez uma careta ao ensaiar alguns passos, e a velha Maria lhe lançou um olhar conhecedor. Está na hora, senhora. Não sei, Maria. Estou me sentindo mal. Nisso, as roupas da gestante ficaram molhadas e se tornou evidente que o momento do parto havia chegado. Houve uma intensa movimentação, e a parteira mais conhecida das redondezas, que já havia sido instalada no castelo havia algumas semanas, colocou-se no comando do evento. Arnoldo, cientificado do que ocorria, falou brevemente com Matilde, transtornado de nervosismo, e se pôs a andar pelo castelo,
indo e voltando para perto da porta atrás da qual ela se esforçava e sofria. As horas foram passando, para a exaustão da jovem e desespero do comandante, que parecia uma besta fera, extremamente irritado, a ponto de ninguém ousar se aproximar dele. Foi no princípio da noite que um choro de criança foi ouvido e Arnoldo urrou de alegria no corredor. Entretanto, ele não sossegou enquanto não pôde entrar e se cientificar de que Matilde estava bem. Aliás, bem não era exatamente o termo, pois o dia fora longo e doloroso, e a jovem estava exausta, com aspecto um tanto febril. Arnoldo se abeirou da cama onde mãe e filho repousavam, com temor reverencial. Ao ver a figura de Matilde e da criança, algo se partiu dentro dele e começou a chorar. Nunca ninguém pudera dizer que vira o comandante chorar, em momento algum, mesmo quando seu filho e sua esposa faleceram. Entretanto, ali, ao ver a concubina viva com seu filho nos braços, Arnoldo desmoronou. Os presentes imediatamente saíram, cientes de que não poderiam comentar aquilo com ninguém, sob pena de receberem a punição extrema. Arnoldo a custo controlou-se, sentou na cama e acariciou a cabeça de Matilde. Minha pequena, você sofreu. Fraca e cansada, ela apenas sorriu sem nada a responder e se deixou acariciar. Embora fosse jovem e saudável, a jovem demorou alguns dias para se recuperar do parto, período em que permaneceu na cama. Logo após sua convalescença, Arnoldo recebeu um comunicado de um parente que morava distante e que clamava por sua presença e pelos préstimos de sua tropa. Cuidava-se de uma luta por fronteiras entre dois feudos, envolvendo figuras importantes e perigosas. O comandante sempre recebia esses chamados como verdadeiros presentes, pois amava guerrear. Especialmente, apreciava a liberdade de que então gozava. Embora amasse Matilde, ressentia-se um pouco dos freios que ela naturalmente lhe colocava. Quando cavalgava, voltava a ser o senhor terrível do passado e cometia atrocidades sem fim. Gostava de pilhar, de incendiar e de espalhar o terror por onde passava, fossem cidades ou vilarejos. Daquela vez, contudo, Arnoldo se ressentiu por ter de partir logo em seguida ao nascimento do pequeno Henrique. Jamais se imaginaria que um grande senhor pudesse se apegar tanto a um filho bastardo, mas o comandante em poucas horas se apaixonara violentamente pelo pequeno recém-nascido. Ele gostava de gastar horas no quarto de Matilde. Esta, não sendo uma grande dama, decidiu aleitar ela própria o filho. Sem saber ao certo a razão, arrepiava-se a ideia de entregar o pequeno para que fosse cuidado por outra durante os primeiros meses. Mas Arnoldo não podia se furtar ao chamado, praticamente um clamor, de seu tio mais importante. Foi assim que, quando Henrique não contava nem 2 meses de idade, Arnoldo se despediu dele e de sua mãe e se encaminhou para um lugar distante do reino, a fim de combater. Capítulo 5. Um chamado. Passaria meses antes que ele retornasse. Nesse período, a administração da cidadela caberia a Jerônimo, homem de confiança do comandante. Se Arnoldo confiava nele, é de se esperar que não fosse exatamente um exemplo de virtudes, pois confiança pressupõe afinidade. Com efeito, Jerônimo era abusado e cruel com a gente do povo, em especial com as raparigas pobres, notadamente as mais jovens. Matilde não sabia daquilo, pois o homem sempre cuidava de afetar respeito perto dela, e os pobres tinham certo receio de fazer reclamações contra o imediato do comandante. Mas Arnoldo se afastava, desta vez por longo tempo, e Matilde teria a oportunidade de conhecer melhor o caráter e os métodos do administrador. Pela estrada, o comandante ia um tanto ensimismado, como se temesse alguma coisa. Não era medroso, mas parecia pressentir que algo de importante ou inelutável poderia se dar. Para afastar aquele estado de espírito, cuidou de ser mais aventureiro do que de hábito. Isso quer dizer que semeou mais desgraças nos caminhos alheios, sem pensar que um dia essas desgraças poderiam se voltar contra ele.
Sentindo-se forte e invencível, não lhe passava pela cabeça que tivesse pontos frágeis. Não temia morrer e achava mais digna a morte em campo de batalha do que em uma cama de velho. Contudo, ele se esquecia de que desde há um tempo passara a amar. O amor nunca é uma fragilidade, mas uma força. Entretanto, é por meio dele que os caracteres são retificados. Alguém, que nada teme para si, pode se dobrar quando um de seus amores é atingido. Aliás, o choro de Arnold ao fim do difícil parto de Matilde fora bem um símbolo, quiçá um aviso, de que naquele leito de que então se abeirara quase com tímidas repousavam os instrumentos de seu aprendizado maior. Ao cabo de algumas semanas, Arnold chegou ao castelo de seu velho tio, que o esperava ansioso, pois as escaramuças estavam cada vez mais frequentes, com vantagens para o adversário. Com os diabos, sobrinho, como você demorou? Tio Armando, vim o mais rápido que pude, mas a estrada é longa. Aposto que se divertiu muito pelo caminho, isso sim. Arnold gargalhou, pois realmente se divertira, desde que por diversão seja possível entender incêndios, arruaças e estupros. Enquanto seu velho tio esperava que, ralado de angústia, você se esbaldava pelas estradas. Um homem precisa viver, tio. Precisa mesmo. Apenas não pode esquecer seus parentes. Mas entre. Deve estar cansado. E temos muito a conversar. O local era rico, embora com sinais de desgaste, pois seu velho proprietário era um sovina e não gostava de gastar dinheiro fazendo os necessários reparos. Logo Arnold foi cientificado da contenda em que seu tio se metera, a propósito de umas terras muito férteis, que alegava terem pertencido no passado ao seu burgo. O comandante não se enganou com os protestos do velho e entendeu que ele tentara tomar à força um belo naco da propriedade de um nobre seu vizinho e fora rechaçado. Entretanto, questões éticas não preocupavam Arnold, que nada objetou e fez de conta que concordava. Até chegou a participar da indignação do castelão Armando. Combinou-se que no dia seguinte ele próprio iria, como porta-voz, tentar um acordo no castelo que ficava não muito distante. Feito esse acerto, a noite foi alegre. Armando era viúvo e vivia ali com suas filhas e um único filho, que haveria de ser o titular da herança, no momento oportuno. No meio da tarde seguinte, Arnold chegava com alguns homens e uma bandeira branca hasteada, ao lado do estandarte de seu tio, no castelo da família a quem queriam lesar. Ante a aparência pacífica da comitiva, ele foi recebido com honras de cavaleiro pelo jovem castelão. O pai deste estava de cama, bastante enfermo, e seu filho lhe fazia às vezes perante a visita inusitada. André, o jovem senhor, devia ter pouco mais de 20 anos e casara-se havia pouco tempo. Sua jovem esposa o acompanhava em sua tarefa de anfitrião. Após as tratativas de praxe, as negociações começaram a ser encetadas em torno de uma imponente mesa. Arnold expôs a pretensão e as razões de seu tio, que foram veementemente repudiadas pelo jovem André. Este se fazia acompanhar de seu intendente, que cuidou de traçar um longo histórico da extensão do feudo da família. O comandante era esperto e compreendeu que seu tio não tinha razão, mas não se deu por achado. Após um tempo, esclareceu que seu papel era apresentar a requisição do barão Armando e fazer um alerta. Caso as terras não fossem cedidas de bom grado, com os campônios passando a pagar as taxas a quem de direito, ou seja, seu tio, haveria guerra. Após aquele alerta antipático e injusto, Arnold se retirou, impertigado, com ar ameaçador. Do lado de fora, seus guerreiros o esperavam. Enquanto ele conversara com os castelões, seus homens cuidaram de sondar o ambiente, furtivamente, buscando brechas e pontos fracos. O jovem casal entendeu que se seguiria uma guerra sem mercê, talvez perigosa demais, pois os homens de Arnold tinham um ar temível.
Não estavam armados para a batalha, mas ainda assim formavam grande número e impunham respeito. Com a retirada do comandante, eles foram falar com o efetivo senhor do local, senhor este que talvez não fosse idoso demais, mas estava com a saúde bastante fragilizada por uma vida de cóleras e abusos. Mal entraram no quarto, o velho vociferou. O que queria o intruso? Veio apresentar uma requisição do barão Armando quanto às terras que reclama há tempos. Pode requisitar quanto quiser, que nada lhe entregarei. Meu pai, desta vez acho que a coisa será um pouco mais difícil. O parlamentar é um guerreiro conhecido, o famoso Arnoldo, parente do barão. Eu já esperava algo assim, após as sovas que demos nos espertalhões que ele espalhou em nossas terras, para atrapalhar a produção dos rendeiros e reclamar o que nos pertence. Por enquanto, tudo não passou de escaramuças eventuais. Ora nós batemos, ora eles nos batem, com vantagem para nós. Entretanto, você é mesmo um poltrão. Está tremendo de medo desse cavaleiro apenas porque é famoso. Pena que estou de cama, senão eu mostraria para ele como se guerreia. Não se trata de medo, mas de prudência. Talvez devêssemos buscar ganhar tempo, conversar, enquanto nos armamos melhor ou agenciamos também nós alguma tropa de aluguel. Quer que eu me humilhe propondo um acerto, mentindo? Jamais. Sou um homem honrado. Ninguém jamais afirmará que eu me acovardei ou menti. Pai. Cale-se, que eu ainda mando nesta família. Prepare nossos homens, trate de armá-los e deixá-los de prontidão. Não havia como convencer o orgulhoso senhor de que a posição deles talvez fosse um tanto frágil demais. Ele nunca cederia o que entendia ser seu, no caso com razão, como também era algo contrário à sua natureza contemporizar, negociar. Sempre vencer e conquistar a tudo na base da força. A seu tempo, fora muito semelhante a Arnoldo, mas a enfermidade e os anos o haviam desgastado e fragilizado. Permaneceu vociferando ameaças e ofendendo seu filho, que se retirou com a esposa. Esta lhe lançou um olhar temeroso, acabrunhada por ver o marido humilhado pelo pai. André foi ter com os homens da guarda do castelo, orientando-os a que se preparassem para o pior. O clima no local passou a ser de apreensão, pois o nome de Arnold era bem conhecido. Para piorar a situação, não se tratava apenas de cuidar do castelo e de sua vizinhança imediata, mas da vasta extensão de terra que era objeto do conflito. A rigor, eram as terras mais ricas da região, cuja produção garantia a excepcional riqueza de seus proprietários. Houvera um tempo em que contavam com proteção mais definida, pois o velho castelão sempre gostara muito de guerrear e de todas as atividades típicas da cavalaria. Entretanto, à medida que a saúde dele definhara, seu filho, mais administrador do que guerreiro, deixara que lentamente a companhia dos homens da guarda fosse diminuindo e enfraquecendo. O rapaz contava mais com a diplomacia do que com a força bruta, e também achava que, em caso de necessidade, sempre poderia agenciar guerreiros de aluguel. Contudo, as coisas estavam se precipitando. Embora aos alvitres do pai, achou melhor encarregar um homem de sua confiança de ir buscar reforço. Infelizmente, viviam em lugar bastante ermo, de modo que o auxílio demoraria a chegar, se é que viria. Afinal, não se sabia se a tropa avisada não estava agenciada por outro nobre. Foi assim que Arnoldo se afastou, deixando atrás de si um clima de temor e apreensão. Ele ia cantando pelo caminho, com uma alegria selvagem, pois a perspectiva de bater-se e guerrear sempre o empolgava. Ao chegar ao castelo de seu tio, inteirou do ocorrido, fez alguns relatos do que seus homens haviam conseguido descobrir. Então, a defesa da velha raposa não é grande coisa. Pelo que podemos ver, não é mesmo? Até quando deu de prazo para que atendam a requisição? Disse que terão até depois de amanhã à noite.
Caso não se pronunciem, entenderemos que estamos sendo expoliados do que nos pertence e a guerra terá sido declarada. Perfeito, perfeito. Deve falar com seu primo, para que lhe o auxilie a montar uma estratégia de ataque. Arnoldo não simpatizou com a ideia, mas não teve recurso a não ser assentir. Ele e o primo não se davam bem e costumavam disputar poder e primazia o tempo todo. Na verdade, o primo de Arnoldo tinha-lhe desprezo por sua selvageria, enquanto ele próprio se orgulhava de ser um cavaleiro honrado. Lutava, mas não pilhava, e não sentia necessidade de esconder a opinião que tinha. Ocorre que o barão Armando não tinha pruridos quando se tratava de amealhar bens e confiava muito no sobrinho, aliás, muito mais do que em seu filho. Entendia que este era um fraco. Pouca coisa mais jovem do que Arnoldo, Antônio se ressentia do tratamento que lhe era dispensado pelo pai. Especialmente, deplorara vivamente a decisão de chamar o primo distante. Tentara em vão chamar o pai à razão, fazendo ver que a propriedade cobiçada não lhes pertencia. Teria mais sucesso em convencer uma pedra a andar do que em fazer o velho reconhecer que as terras que desejava não eram suas. Assim, pai e filho não se acertavam muito e frequentemente estavam em contradição. Era algo semelhante ao que ocorria no castelo vizinho, onde também havia um velho irascível e um filho com índole pacífica. Não que Antônio fosse realmente pacífico, pois era um guerreiro e matava sem remorso. Ele apenas tinha uma ética peculiar, de modo que não se empolgava com uma luta que considerava injusta. Mas, instado pelo pai, não podia desobedecê-lo. Assim, de vez em quando investia sobre as terras vizinhas, sem muita convicção nem muita força. Como resultado, o odiado primo ali se fazia presente e ela passaria a estar sob seu comando, quisesse ou não, no que se tratava das estratégias de batalha. Capítulo 6. Arnoldo e Antônio. Pense-se em um homem muito frustrado e furioso. E este era Antônio, quando Arnoldo foi encontrá-lo na cavalariça, onde se encontrava cuidando de seu cavalo favorito. No dia anterior, quando Arnoldo chegara, Antônio estivera ausente, de modo que era a primeira vez que os primos se encontravam. Eles nem cuidaram de disfarçar o desprazer que sentiam com a presença um do outro. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Arnoldo. Estava pensando quando teria o prazer de encontrá-lo. O tio ordenou que unamos nossos esforços na preparação da tropa para a defesa das terras da Baixada. Então, está decidido. Vamos mesmo espoliar os vizinhos, à custa de mercenários. Como nossa família está caindo bem baixo nos últimos tempos. É algo que deve discutir com o tio Armando. Eu sei. De sua parte, nenhum escrúpulo o impede de atacar gente honesta, desde que lucre com isso. Antônio, vamos pular essa parte e fazer o que sabemos que precisamos fazer. Traçar as estratégias. Nunca chegaremos a acordo sobre qualquer coisa. Basta que unamos nossas habilidades para garantir o bom êxito da empreitada. Goste você ou não, é quase certo que haverá guerra. Por virtuoso que queira parecer, duvido que deseje ser derrotado. Antônio bufou qualquer coisa e permaneceu cuidando de seu cavalo. O que me diz? Não há muito a dizer. Estou quase terminando aqui. Basta que aguarde um pouco. Arnoldo ficou ali quieto, pois as conversas entre eles sempre começavam mal e terminavam pior. Após um tempo, lembrou-se de Matilde e de Henrique I. Sorriso iluminou seu rosto de modo peculiar. O que o torna assim alegre de repente? Pensava em meu filho recém-nascido. Filho? Sim, chama-se Henrique, e tem poucos meses de idade. Como não soube de um segundo casamento seu, imagino que seja um bastardo. Efetivamente o é. E você se apegou à criança, pelo visto? Sim.
Nunca o havia ouvido falar em filhos bastardos. É seu primeiro? Não sei ao certo, imagino que não. Mas é o primeiro que tenho certeza de que é meu me apresentando nessa condição. Quem é a mãe? Uma habitante da cidadela, uma camponesa. Um pouco disso tudo. Arnoldo ficava desconfortável em falar de Matilde naquele contexto, pois seu primo evidentemente a desconsiderava. Percebendo aquilo, pois era muito inteligente e intuitivo, Antônio não perdeu a oportunidade. Vejo que se melindra com minhas perguntas. Impressão sua. Aparentemente, não só o pequeno bastardo emociona, mas também a mãe dele. O sangue de Arnoldo ferveu com o tom irônico do primo, e ele não disfarçou bem, pois não era habituado a mentir. Ora, você está todo melindrado. Que coisa. Conte-me essa história, vamos. Quem é a moça? A mulher de um de seus soldados. A filha de um morador da cidadela, a quem apanhou em uma ruela e violou no chão mesmo. Cale-se, idiota. Antônio gargalhou, extremamente curioso. Se não quer que eu imagine coisas, conte essa história para mim. Sinto que vou me interessar muito. Ou há algo de muito escandaloso nela? Acaso é a mulher de um nobre que você raptou? Matilde nunca foi a mulher de outro homem. Matilde. A moça tem nome, então. Vamos, conte-me tudo. Vou terminar meu trabalho aqui, enquanto você fala. Sabe que não vou sossegar enquanto não abrir o bico. Se você não o fizer, terei de embebedar algum de seus homens mais à noite para satisfazer a curiosidade. Juro que você parece uma comadre fofoqueira. Nunca o tinha visto sob esse ângulo, palavra. Pare de melindres. Sabe que suas ofensas são elogios para mim. Já que tenho de suportar sua presença, ao menos me distraia. Claro, comadre. Quem a impediria de se indicar a vida alheia? Antônio parou um pouco de lidar com o cavalo e ficou a encarar Arnoldo, com ironia e desprezo, mas também em atitude de desafio. Entendendo que não deveria iniciar uma briga, para desgosto do tio e em prejuízo do moral da tropa, o comandante decidiu contar sua história com Matilde. Evidentemente, ocultou muitos detalhes, que o fragilizariam aos olhos do primo, mas este podia entrever que havia coisas não ditas e especialmente que a moça era especial para o temível guerreiro. Arnoldo, pela primeira vez na vida você me surpreende. Sempre o achei muito previsível, em sua falta de originalidade e de ética. Mas agora estou surpreso. O que surpreende tanto, criatura obtusa? Você parece gostar mesmo dessa camponesa quem raptou. Tenta disfarçar, mas é bronco demais para ter sucesso. Pretende se casar com ela? Sabe que não tenho como. Por quê? É uma concubina, uma camponesa de origem desconhecida, completamente obscura, a quem raptei em uma empreitada. Ela teve um bastardo meu, provavelmente terá outros. Se eu a desposasse, perderia o respeito da nobreza e minha própria tropa me olharia de modo diferente. É verdade, mas você claramente a distingue. Mora em seu castelo? Sim, mora. Captando algo não dito, Antônio juntou, com segurança. Ela ocupa o aposento da finada prima. Sou capaz de apostar. Sim. Isso mesmo. Ora. E quando se casar novamente, como isso ficará? Talvez eu não me case mais. Abrirá mão de ter um herdeiro para a cidadela? Ainda não sei o que vou fazer. A situação é delicada. Arnoldo, você é menos óbvio do que parece, preciso reconhecer. De repente, os sentimentos de uma concubina lhe parecem importantes. Eis algo que nunca pensei que pudesse acontecer.
O guerreiro ficou muito desconfortável sob o olhar intrigado de seu primo, que claramente o reavaliava. Sabia que havia revelado uma fragilidade perante um inimigo, mas não temia os desdobramentos. Detestava aquele primo arrogante, que se achava superior, quando era apenas um indeciso. Mas acreditava que ele seguia uma ética estranha e nada faria contra Matilde Henrique. Arnoldo também percebia, pela primeira vez, que havia uma fragilidade em sua vida. O sentimento poderoso que o vinculava a Matilde e a Henrique. Em silêncio quase respeitoso, Antônio terminou sua atividade ali, perdido em pensamentos sobre o que havia descoberto. Arnoldo não tinha condições de saber, mas, de seu lado, Antônio pensava em uma mulher que era importante para ele, em segredo. Tratava-se de Irene, a esposa de André, o herdeiro do castelo vizinho. Embora ninguém soubesse, a jovem era o principal motivo pelo qual nunca chegara a engendrar nenhum ataque direto ao castelo do adversário de seu pai. Ouvindo aquela história e notando que o primo vivia com uma mulher por quem tinha profundo afeto, Antônio se sentiu muito infeliz. Especialmente, temeu pelo resultado da guerra que se anunciava. Temeu pela sorte de Irene. Após aquela conversa, ambos os primos se sentiam desconfortáveis e um tanto temerosos, sem que outro lograsse perceber o que se passava. É que cada um de seu lado estava preocupado demais para tentar sondar o estado de espírito do parente detestado. Praticamente em silêncio, foram vistoriar as tropas, conversar com os homens, verificar o estado dos armamentos. Era tudo muito tranquilizador, pois a força de ataque era temível. Vendo o arsenal de que o primo dispunha, Arnoldo não entendeu a razão pela qual este não tinha engendrado algum ataque fulminante. Talvez a tropa não fosse imbatível nem realmente grande, mas os homens eram claramente bem treinados. O comandante desprezava o primo e torcia por seu fracasso, em qualquer empreitada em que se lançasse. Mas reconhecia que era um guerreiro e um líder de valor. Então, por que diabos não havia montado uma estratégia de ataque e apanhado os vizinhos de surpresa? Em silêncio, ele intuiu que havia algo não revelado e muito estranho naquilo tudo. Fez a anotação mental de descobrir de que se tratava. Será que a honra do primo era uma fachada e ele estava vendendo proteção para os vizinhos, contra o próprio pai? Se fosse, o barão Armando sofreria a pior decepção de sua vida e seguramente deserdaria aquele filho. Ao pensar na possibilidade, Arnoldo vislumbrou uma oportunidade para si próprio. Em isso acontecendo, poderia ser feito o herdeiro de seu rico e nobre tio. Ia ficando feliz com essa linha de raciocínio, enquanto sonhava com o primo expulso e desonrado perante toda a parentela. Mas lembrou o quanto o tio era cioso da tradição e da herança da família. Tinha certeza absoluta que, no ato de ser reconhecido como herdeiro, teria de jurar solenemente que providenciaria também ele um herdeiro para o título e as terras que o acompanhavam. Esse herdeiro teria de ser legítimo, e não o filho de uma concubina. Ou seja, ele teria de se casar, e casar rapidamente, com uma nobre de reputação inatacável. Em seu raciocínio certeiro, Arnoldo também entendeu que essa nobre haveria de ser a única filha solteira de seu tio, a jovem Isabel. A ideia tinha suas vantagens e desvantagens, precisava reconhecer. A primeira e mais interessante vantagem era a desonra completa de Antônio, o que haveria de ser uma causa de imensa e duradoura alegria. Apreciaria imensamente a posição de chefe da família, após a morte do tio, sabendo que o primo o acompanharia de longe, envolto em miséria e desonra. Sim, isso seria algo maravilhoso, um autêntico prêmio do destino. Isabel era uma jovem bela e tímida, que lhe agradava e com quem não teria dificuldade em conviver. Mas e Matilde? O que faria com Matilde? Será que o tio exigiria que passasse a viver ao lado dele no castelo, na qualidade de herdeiro reconhecido? Se isso ocorresse, como sua cidadela era longínqua,
teria de delegar a administração desta para Jerônimo de modo permanente. Como eram propriedades distantes, teria a possibilidade de manter Matilde como sua concubina. Aí ficaria se dividindo entre os dois feudos, o que seria compreensível para todos. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Enquanto seu tio fosse vivo, ele precisaria ignorar a importância de Matilde em sua vida. Não que o tio fosse afeto a questões morais, pois não era. Não se incomodaria que Arnoldo tivesse dezenas de amantes, como ele próprio as tivera durante toda a vida. Mas não admitiria que a filha fosse desrespeitada com a presença assintosa de uma camponesa na qualidade de concubina e favorita do próprio marido. Arnoldo se perdia naqueles pensamentos, decidido a tirar o melhor partido da situação e disposto a perder o primo sem piedade, se a situação se apresentasse. Com esse projeto maligno em mente, esquecia que também tinha uma fragilidade em sua vida. O profundo afeto que o vinculava a Matilde e a Henrique. Imaginava poder desgraçar o parente corajoso e que odiava sem sofrer qualquer represália. A situação caminhava para ficar extremamente complicada. Quer apoiar o canal? Seja membro. Deixe o seu gostei, compartilhe, e se inscreva, para que o YouTube possa notificá-lo das próximas postagens. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 7. Irene. 2 dias depois, nenhuma comitiva dos vizinhos se fizera presente no castelo do Barão Armando. E todos entenderam que a guerra estava declarada. Arnoldo prestava muita atenção em Antônio, cujo semblante mostrava o extremo desgosto que o assaltava. Armando, de seu lado, via o desconforto do filho como um sinal de fraqueza, o que o instigava a afrontá-lo, delegando todos os poderes da empreitada para Arnoldo, enquanto tornava Antônio, seu legítimo herdeiro, um mero auxiliar do famoso guerreiro. Com esse ingrediente novo, a animosidade dos primos crescia a olhos vistos. Após o jantar, Antônio arrumou uma desculpa para se retirar mais cedo. Disse que pretendia verificar o estado de seu cavalo favorito, o qual lhe parecera estranho nos últimos dias. Era um argumento que todos os homens presentes entendiam e respeitavam, inclusive o velho barão. Entretanto, Arnoldo viu naquilo algo suspeito e resolveu também ele se retirar, com a desculpa de que o dia seguinte seria exaustivo e queria começar logo cedo a traçar as estratégias de combate. Sob o olhar agradecido de seu tio, que valorizava um homem que abria mão de mesa farta em nome da guerra, ele se retirou. Pouco tempo depois, 2 homens vestidos de cores escuras se afastavam do castelo em direção aos estábulos. Um deles era Antônio, cuja angústia o tornava estranhamente desatento. O outro era Arnoldo, que se esgueirava pelas sombras, no intuito de verificar os planos do primo. Ao chegar ao estábulo, Antônio foi direto para seu cavalo, preparou-o rapidamente e se pôs a cavalgar. Arnoldo tomou de outro cavalo, esperou que o primo se afastasse um pouco e começou a segui-lo. A noite não estava muito clara, o que facilitava sua tarefa de espião. Ademais, não temia perder Antônio de vista. Tinha certeza do destino do primo. O castelo dos vizinhos com os quais sua família havia entrado em estado de guerra naquele dia mesmo. Antônio saltou do cavalo e o deixou amarrado em uma árvore a uma boa distância do castelo. Embrenhou-se em uma mata que circundava a propriedade e se encaminhou silenciosamente para uma espécie de jardim que nele havia, o qual não era facilmente visível, pois circundado por frondosas árvores. Arnoldo seguiu e ficou curioso com o comportamento do primo, que se deixou quedar no tal jardim, escondido na vegetação, como se fosse um espião, um criminoso. Antônio permaneceu em silêncio e escondido por um tempo significativo. Mas viera preparado para qualquer demora, devidamente equipado com um quente manto. A noite estava bem avançada quando alguns passos se fizeram ouvir e surgiu no local a doce Irene.
Antônio saiu de seu esconderijo e abraçou com sofreguidão. Os dois amantes ficaram ali desfrutando da companhia um do outro, em clima que mesclava em leve desespero. Ah, meu amor, que saudade! Sente que feneci é longe de você. Demorou tanto para chegar que temi que não viesse. Eu venho aqui toda noite para esperá-lo. Nunca falho. Você é que nem sempre vem. Sabe que minha situação é muito complicada. Meu pai anda me punindo pelo que considero uma fraqueza vergonhosa. Minhas hesitações nessa questão das terras que deseja. Seu primo veio nos dar um ultimato. Sim, a guerra se anuncia. Temo que amanhã mesmo comecem as investidas. O castelo é bem fortificado e está bem guardado. Imagino que sim, mas meu primo é um guerreiro sanguinário e não lhes dará tréguas. Minha situação é muito delicada, pois não posso me opor frontalmente a meu pai e também temo por sua segurança. Pois tem dupla razão para temer, querido. O que quer dizer? Irene colocou a mão de Antônio em sua barriga, com um gesto de ternura. O homem saltou de espanto. Espera um filho? Sim, espero um filho e tenho certeza que é seu. Ela leu certa perplexidade no semblante do amante e respondeu à dúvida que nele lia. Sim, tenho certeza absoluta de que o filho é seu. André e eu somos casados há 3 anos e eu achava que fosse estéril. Entretanto, poucos meses após nosso amor ter iniciado, já espero um filho. Antônio ficou radiante àquela notícia, mas logo entendeu quanto a situação se complicava. Então, as terras que meu pai quer tomar à força na verdade constituem a herança de meu filho. Não havia pensado nisso. Ah, Irene, o que posso fazer? Diga-me. O que devo fazer? Convença seu pai a não ser desonesto, que tudo se resolve. Teria mais facilidade em convencer o diabo a auxiliar os homens a ganhar o paraíso. Odeio seu pai. Eu também chego a odiá-lo, às vezes. Você está bem? Como está nosso filho? Estou ótima. Ainda não falei para André, pois queria lhe dar a notícia primeiro. Ah, Irene, o que o destino nos prepara? Como posso investir contra um castelo que abriga a mulher da minha vida e o meu filho por nascer? Não o faça. Negue-se, afaste-se, arrume alguma desculpa. Não é possível, infelizmente. Meu pai já me olha com prevenção e desdém. Se eu me recusar a guerrear, ele me deserdará e me expulsará em desonra. O pior é que nesta hipótese possivelmente meu odioso primo será o herdeiro do baronato. Ele não hesitará um instante em derramar sangue para agradar a meu pai e garantir a designação. Não sei o que dizer. Vá embora. Anuncie sua gravidez e diga que sente necessidade da presença de sua mãe e dos cuidados dos médicos da corte. Vá para junto dela. Não posso deixar André neste momento crítico. Antônio ficou furioso a esse comentário. Você nunca entenderá o dilema que vivo. Sou loucamente apaixonada por você, que me faz sentir viva. Com você, tudo é intenso, lancinante, maravilhoso, a vida é uma louca tempestade. Entretanto, André foi o doce amor de minha juventude. Tenho para com ele uma grande ternura. Talvez devêssemos fugir. E ir para onde? Fazer o quê? Você será deserdado e eu ficarei desonrada. Minha família não perdoará semelhante vergonha e nunca me amparará. Esse plano é uma loucura. Os amantes ficaram ali, debatendo-se entre a alegria, a paixão e o medo. Logo se recolheram a uma pequena construção que havia um canto do jardim. Após um tempo significativo, saíram novamente para o ar livre e despediram-se. Irene voltou para dentro do castelo, a fim de viver sua vida de mulher sem brio,
que tinha um caso com um inimigo da família do esposo e dele engravidara. Mas era um fato. Ela vivia um dilema, dividida entre dois afetos com conotações muito diferentes. A parte isso, Irene era mesmo leviana, pois não se tratava da primeira vez em que se dividia entre dois homens. Enquanto solteira, costumava incentivar e dar esperança a mais de um admirador ao mesmo tempo. Contudo, naquela época temia demais seu pai para adotar conduta escandalosa. Apenas flertava e dava esperanças a vários. Após seu casamento, fora fiel ao esposo no princípio. Contudo, ao conhecer Antônio, quando em visita amigos em comum, o monstro da luxúria nela despertara. Também ele se apaixonara imediatamente pela jovem esposa de André. Sem maiores escrúpulos, enviara algumas cartas por intermédio de uma criada cujos serviços agenciara. Nelas, não se identificava claramente, para evitar um escândalo, caso não fosse correspondido. Mas dava alguns sinais que permitiam sua identificação segura. Em uma das cartas, sugerira que rondava o castelo à noite, torturado de amor e desejo, na vã esperança de que a mulher adorada tivesse insônia e fosse dar um passeio no jardim. Na própria noite em que recebeu a missiva, Irene deixara o marido dormindo, fiando-se em seu sono extremamente pesado. Caprichosamente vestida, lançara-se no jardim para confirmar sua suspeita. Vendo-a, Antônio saíra das sombras, e a indecência começara. Irene pensara em apenas brincar com mais um apaixonado, mas fora surpreendida pela força da paixão que nela rapidamente assomara. Ao retornar para junto do esposo naquela mesma noite, já era amante de Antônio. Capítulo 8. Delação. O conflituoso cavalheiro se afastou do castelo tomado de sentimentos dispares. Feliz com a perspectiva da paternidade, desgostoso ao extremo com a perspectiva de guerrear em condições tão estranhas. Foi até sua montaria, apanhou-a e seguiu andando um bom trecho a pé, perdido em seus pensamentos e sem ter a menor ideia de como poderia se sair de seu embaraço. De repente, veio-lhe à mente o pensamento de que a morte do pai solucionaria tudo, do melhor modo possível. Ele herdaria o baronato, faria cessar as animosidades, estabeleceria vínculos de fraternidade com os vizinhos e poderia ver crescer seu filho, em tempos de paz. Com isso, seu odiado primo iria embora. Antônio flertou com aquela ideia um longo tempo, entre incrédulo e horrorizado consigo mesmo com o rumo de seus pensamentos. Era um homem honrado e não conseguiria matar o próprio pai. Ou conseguiria? Se tivesse de decidir entre a vida de seu filho e a de seu pai, qual seria a mais preciosa? Em especial, se seu futuro estivesse em pauta de modo irremediável. Sim, pois estava ciente de que, se demonstrasse muita hesitação, terminaria por ser deserdado. A simples ideia de ter Arnold como o novo barão e chefe da família, rilhou os dentes de ódio. Assim ele seguiu, entre o desespero e pensamentos indignos, até que o cansaço físico fez montar no cavalo e apressar o passo. Arnoldo ficou um longo tempo no local, aproveitando o ensejo para verificar as condições de segurança. Também tentava interpretar o que vira. Antônio era o amante da nora do conde. E aquele gesto que entrevira, dele acariciando a barriga da jovem. Estaria ela grávida? Grávida de Antônio. Que encrenca grande em que o primo se metera. O comandante não sabia exatamente o que faria com aquelas informações, mas entendia que eram muito preciosas e haveriam de facilitar muito sua vida. Confrontaria o primo? Contaria para o tio? Que desculpa daria para tê-lo vigiado? Ora, a desculpa era fácil. Fora-se indicar as condições de segurança dos adversários e se deparara com a cena inesperada. Muito tempo depois de Antônio chegar ao castelo é que Arnoldo nele despontou. Estava muito pensativo e não conseguiu dormir no resto da noite. Na manhã seguinte muito cedo,
fez saber ao tio o que desejava falar-lhe. Imaginando que se tratava de preparativos de guerra, o barão Armando se apressou a receber o sobrinho, em seus aposentos privados. O quarto do castelão era um exemplo de sua pessoa. Trazia um luxo antigo e desgastado, pois necessitava muito de reforma. Quem o visse, imaginaria que o proprietário estava arruinado, o que decididamente não era o caso. Aqui vem, sobrinho. Tio, infelizmente o que tenho a lhe falar nada tem de tranquilizador. Estamos sendo atacados. Não ouvi qualquer movimentação estranha. Talvez o ataque seja silencioso e venha de dentro, senhor. Fale com clareza. Arnoldo, sob o argumento de que havia ido vistoriar o terreno inimigo, tomando a noite escura como cobertura, disse ter se surpreendido com um cavaleiro do próprio castelo que tomara igual rumo. A identidade desse cavaleiro. Vou chamá-lo aqui imediatamente, para que se explique. A coisa é complicada. A explicação haverá de surgir. O nome dele? Antônio, seu filho. Antônio. Sim, tio. Infelizmente. Ah, mas então eu me tranquilizo amplamente. Também ele foi sondar o território inimigo, fiel à minha orientação guerreira. Temo não ser esse o caso. Explique-se. Vamos. O tom era imperioso, pois o velho estava mesmo muito incomodado com a sugestão de deslealdade de seu herdeiro que via nas palavras e nas hesitações de Arnoldo. O primo não foi para lá com ânimo guerreiro, mas romântico. Antônio está de caso com alguma aia. Isso pode ser bom para nós. Ele pode conseguir informações importantes. Serei franco, tio. Antônio é o amante de Irene, nora do conde e esposa do herdeiro André. Vi-os em situações de intimidade inequívoca. Não é possível. Afirmo-o com segurança e juro por minha honra de cavaleiro que falo a verdade. Antônio tomou por amante a nora de meu adversário e visita ao seu castelo no meio da noite. A coisa não talvez seja pior. Quando reconheci o primo, tratei de ficar bem perto do casal e vi-o acariciar a barriga da jovem. Creio que deve estar grávida de um neto seu. Era só o que me faltava. Imagino o dilema do primo. Que dilema? O senhor ordenou uma guerra contra o castelo que abriga a amante e o filho de Antônio. Talvez isso o torne dividido, quanto à sua lealdade. O velho recebeu aquela informação com muito espanto e silenciou. Arnoldo respeitou aquele silêncio. Com sua argúcia de chefe de guerra, podia até acompanhar o pensamento do tio. O idoso castelão revia mentalmente as hesitações de seu filho, contava as vezes em que o consideraram fraco. Contudo, reconhecia que o herdeiro sempre fora valente. Apenas naquele caso específico, tomara-se de estranhos escrúpulos. O ancião ficou muito vermelho, pois era dado acessos coléricos. Acabou dispensando o sobrinho, com a recomendação de que aguardasse sua orientação antes de se lançar em campanha. Após haver semeado a cisalha, Arnoldo se retirou controlando um sorriso de vitória. Foi com bom humor imbatível que se dirigiu para junto da tropa. Antônio já estava no pátio quando o primo chegou. Este o cumprimentou com certo desdém, o que não chegou a ser surpresa, pelo histórico de discórdia de ambos. Contudo, esperto, aquele identificou certo ar de superioridade no comandante e passou a imaginar de que se tratava. Ficou espantado com a afirmativa de que deveriam esperar uma ordem direta do barão, antes de iniciarem qualquer ofensiva. Algum tempo depois, Antônio foi chamado para ter uma audiência com seu pai. Tranquilo, ele entrou no ambiente, no qual apenas o barão Armando estava. Permaneça em pé. O cavaleiro estranhou a ordem e especialmente o tom em que fora dada, mas obedeceu, com olhar inquiridor. Antônio, como meu único filho homem e herdeiro do baronato,
Você tem deveres para comigo. Deveres de obediência e lealdade. A honra de cavaleiro obriga a me respeitar, obedecer e proteger, em clima de total honestidade. Sei disso, pai. É bom que saiba mesmo. Quero que jure agora mesmo que apenas me falará a verdade e responderá a todas as minhas perguntas sem subterfúgios. Antônio estranhou aquilo e imediatamente lhe veio à mente a imagem do odiado primo e seu semblante satisfeito. Mas fez o que o velho pedia. O que foi fazer ontem à noite no castelo do Conde João? Um silêncio terrível foi a resposta à pergunta, enquanto Antônio rapidamente concluía que seu romance não era mais secreto. Como sabe que fui lá? Não interessa como sei. Você foi, e isso é um fato. Resta que me esclareça as razões. Tinha assuntos de minha intimidade a resolver lá, que, em nada o envolvem. Meu futuro neto, ainda que bastardo, constitui assunto de meu interesse. Como? Sim, eu sei que é o amante da jovem Irene, a nora do larápio do João. Por que nunca me contou isso? Não achei que se interessasse por minhas amantes e meus bastardos. Quando se trata de uma nobre, nora de um inimigo, com quem estamos em guerra, tenho vivo interesse. Já que pensa saber tudo, por que me chamou? Queria ouvir de seus lábios que me tem traído. Jamais o traí. Não minta, Antônio. Refleti longamente hoje a respeito de suas hesitações no cumprimento de minhas ordens. Nos últimos meses, parece ter se tornado um poltrão pouco habilidoso. Nossos projetos simplesmente não avançam. Agora eu sei o motivo. Não avançam porque você não quer que avancem. Finge obedecer às minhas ordens, mas na verdade pensa mais na segurança de sua amante do que no direito de sua família. Não temos direito algum às terras da Baixada e sabe disso. Cale-se. Não admito ser julgado por meu herdeiro. Um silêncio desconfortável pairou entre os dois. Admita que me traiu. Jamais o traí. Vamos aos fatos, então. Admita que não usou a força de que dispomos, por estar com sua lealdade dividida. Ora ouvia minha voz, ora pensava em sua amante. Admita. Se quer saber, é verdade mesmo. Suas ordens são iníquas. Pretende lesar os vizinhos. Em condições ordinárias eu lhe obedeceria, a contragosto, mas obedeceria. Na verdade, não desobedeci, apenas tentei contemporizar as coisas. Colocou o interesse de uma rameira na frente dos interesses de seu pai. Não fale assim de Irene. Ora, acaso se trata de uma mulher honrada? É a esposa de um nobre que se deita com outro e engravida dele, que sai de noite para ter encontros furtivos com vizinhos na propriedade da família do esposo. Como define uma mulher que tem esse tipo de conduta? Antônio teve o ímpeto de sair, para não ceder à tentação de esmurrar o próprio pai, com quem nunca tivera afinidade. Permaneça aqui. O que fará se eu não permanecer ouvindo suas ofensas? Mandará me matar. Eu o deserdarei, retomarei as propriedades que já lhe dei, proclamarei sua conduta desonesta e indigna e o farei ser rejeitado por toda a nobreza do reino. Irei ao rei bradar por justiça. Acredita realmente que ele lhe dará razão? Há um filho que desonrou a casa de seu próprio pai, que desonrou também a casa do conde João, sem falar na família de Irene. Não, ninguém ouvirá nem lhe dará razão. O que quer de mim? Vamos aproveitar essa encrenca em que nos colocou e tirar o melhor partido dela, ora essa. O que quer dizer? Temos uma informante de qualidade entre os inimigos. Podemos contar com ela para vencer a guerra rapidamente, com grande vantagem. Irene jamais aceitará fazer esse papel. Ela aceitará, sim, inclusive por falta de opção. Caso não nos auxilie,
Pretendo eu mesmo escrever uma carta ao conde para informá-lo da desonra que atingiu sua casa. Não pode fazer isso. Quem me impedirá? Você. Sim, eu impedirei. Não, você não o fará. Você irá me ajudar. Não conte com a lealdade de nossos homens para auxiliá-lo. O leal Arnoldo aqui está e me auxiliará. O leal Arnoldo. Era evidente o tom de desdém de Antônio. Seu pai ficou em silêncio, observando com um desprezo profundo. Aposto que foi Arnoldo quem me seguiu, feito a comadre fofoqueira que efetivamente é. Sim. Foi Arnoldo que me inteirou de sua traição. Cuidando de meus interesses, ele foi sondar o castelo do conde, para verificar os pontos fracos e definir a melhor estratégia de ataque. Então, viu em atitude equívoca com a rapariga. Não fale assim de Irene. Falo como eu quiser e não há de ser você a me impedir. Agora, avie-se, trate de informar a sua amante de que irá nos ajudar e de que tenho o destino dele em minhas mãos. Não permitirei que faça nenhum mal a ela e a meu filho. Pare de falar asneiras. Não tem como me impedir. Aliás, nesta mesma noite, haverá de voltar ao encontro de sua amante e informá-la de nossos planos. Primeiro, diga-lhe que tem 3 dias para convencer o fraco do esposo a entrar em acordo conosco, cedendo o que pedimos e que nada representa além do justo. Caso não consiga, na 4ª noite você irá levar instruções específicas quanto ao que esperamos dela. Agora, vá. E chame a Arnoldo, pois quero inteirá-lo do que decidimos aqui. Também quero definir com ele nossos próximos passos. Antônio saiu da sala com a mente em fogo, crente de que Irene jamais aceitaria fazer o papel que lhe estava destinado. Mandou um criado avisar Arnoldo de que o barão desejava lhe falar, pois sabia que, se visse o primo, ficaria muito tentado a matá-lo. Não que matar o primo lhe parecesse uma ideia ruim, mas havia muito em jogo no momento. Capítulo 9. Plano de fuga e morte. Na noite seguinte, Antônio novamente estava no jardim de seus encontros furtivos, à espera de Irene. Após um tempo que pareceu infinito, a jovem apareceu no jardim. Ele, mais cauteloso do que na vez anterior, chamou-a baixinho e fez-lhe sinal para que entrasse na construção em que costumeiramente se abrigavam. Irene estranhou a atenção do amante e este não se fez de rogado. Em termos límpidos e fortes, fê-la ciente de tudo o que havia ocorrido. O quê? Seu pai espera que eu traia a família de meu marido. Sim, espera. Caso não o faça, ele próprio fará o conde ciente do caso que temos. Meu sogro jamais acreditará em uma palavra dita por seu pai. E se o portador da carta for meu primo e este jurar na frente de seu sogro que nos viu aqui? Ainda assim, talvez ele não acredite. Crê mesmo nisso? Meu Deus! Precisamos resolver nossa situação. Fuja comigo, arrume-se e vamos desaparecer. Tenho parentes que podem nos auxiliar. Eles nos auxiliariam mesmo contra a vontade de seu pai? Meu pai não precisaria saber de nada. Então, viveríamos para sempre escondidos, em alguma pequena propriedade, dependendo do favor dos outros. Você, deserdado, e eu, desonrada. Seria esse o nosso futuro? A opção é você trair os seus. Isso nunca ocorrerá. Começo a perceber que cometi um erro grave e irreparável ao me entregar a você. Entretanto, foi algo que me surpreendeu. Não foi uma vilania planejada. Ainda assim, pensei que nenhuma consequência adviria. Mas é muito diferente me tornar uma refém de seu pai dentro da casa de meu esposo. São apenas algumas terras. Por enquanto. Seu pai é um notório pilantra, pelo que vejo, pois não hesita em chantagear uma mulher para levar vantagem.
Ganancioso como é, haverá de se emocionar com a perspectiva de outras vantagens. E sereis sempre eu a ficar na mira dele, para auxiliá-lo. Irene, sejamos objetivos. Ou você cede à pressão de meu pai ou ele nos denuncia. Se quiser, poderemos fugir amanhã ou depois. Terá tempo de se preparar. Se você decidir ficar e se opuser aos planos de meu pai, ele nos perderá sem piedade. Então, são essas as opções que tenho. Sim, infelizmente. Começo a ver tudo claramente. É impressionante como fui tola. Apaixonei-me e me entreguei a você pensando que era um homem forte e destemido. Para minha infelicidade, meu esposo, em sua ética, sempre me pareceu um pouco fraco. Na verdade, ele é o homem de verdade, enquanto você não passa de um covarde. Está sendo injusta. Estou mesmo. Seu pai quer nos roubar e você é fraco demais para se opor a ele. Pretende que eu vire uma traidora ou que passe a viver como uma fugitiva desonrada. Não tenho meios para me opor a meu pai. Acredito que não tem mesmo. Falta-lhe coragem para tanto. Mas nossa conversa já durou demais. Temo por sua segurança, longe do pai em plena noite. Vá ter com ele, faça e fale o que quiser e não se preocupe mais comigo. Não fale assim, Irene. Eu a amo perdidamente. Se amasse mesmo, trataria de me proteger e a seu filho. Entretanto, vejo que me enganei completamente quanto ao juízo que fiz de você. Vá embora, eu lhe peço. Antônio abraçou Irene com força, tomado de um louco desespero. Por favor, Irene. Contemporize, ao menos. Faça de conta que nos ajuda, enquanto eu penso em um meio de ajeitar a situação. Tenho várias propriedades, posso vendê-las por um bom dinheiro. Podemos ir embora da França, viver na Inglaterra ou em outro país. Irene ouvia tudo aquilo com um sorriso desencantando nos lábios. Enquanto isso, uma resolução parecia surgir em seu íntimo, e ela decidiu aquietar Antônio. Creio que tem razão. Estou exagerando. É que fiquei surpreendida com o ocorrido. Ganhe tempo com seu pai, diga-lhe que vou pensar, que fiquei assustada.